Então, voltando aqui para o último bloco do programa O Avesso do Avesso, nós estamos aqui com... Obrigado, Robinho. Robinho está aqui falando... uma pena, né? Uma Passa pena, tão porque o rápido. Fernando está trazendo... Difícil encontrar com o Fernando. Quando a gente consegue... desculpe, interrompi. Você estava aí, porra. Você estava aí, Sérgio. Pô, sacanagem. Eu não consigo falar. Robinho, hoje está impossível. Hoje não, nos últimos tempos ele tem estado impossível. E nós estamos abordando um assunto importante, Fernando. E claro, eu quero ir aos blogs, conforme eu disse no bloco anterior. Eu só queria deixar registrado aqui, Fernando, que muito mais do que o prefeito tinha que estar pensando dessa forma, eu acho que os prefeitos da região tinham que estar trabalhando de uma forma integrada, harmônica e pensando a ocupação desse grande espaço. Campos, São João da Barra, Quissamã, São Francisco da Bapuana. Isso aqui vai virar a grande Campos. Exatamente. É a grande Belo Horizonte, grande Rio. É a grande Campos. Exatamente. Verdade. Fernando, blogs. Metrópole. Fala pra gente a importância dos blogs na sociedade moderna. Olha, o blog tem me dado um prazer indescritível. Porque quem escreve, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa tímida. Você se acha tímido? Eu sou tímido. Eu tenho problemas por causa da minha timidez. Eu cheguei a desenvolver um certo período uma depressão por causa de uma timidez exagerada, que eu enfrento a minha timidez, né? Mas para quem escreve, a timidez é mortal. E um blog é uma gaveta aberta, porque o tímido, ele escreve, bota dentro da gaveta e fecha. O blog você não tem como fechar. Você Fernando Leite é tão tímido que na campanha de Fernando Leite para deputado estadual, a fotografia dele pro Santinho é de óculos escuros. Colocou um óculos escuro, atrás da parede. Foi, atrás da parede. Que escondeu o rosto. Eu fiquei atrás da parede. É ruim de ser eu, é ruim de ser Não, mas o blog, ele te dá essa possibilidade de você escrever, se expor e, o que é mais interessante, receber o retorno do que você escreve. E esse retorno, ele é a favor, ele é contra, ele é raivoso, ele é carinhoso, ele é desafiador. Porque não me intimida quando eu escrevo e alguém diz assim, eu não gostei. Porque eu acho o seguinte, primeiro eu tenho que gostar. Quando eu não gosto do meu texto, eu não mostro a ninguém. Mas quando eu gosto, eu mostro. E se a pessoa não gostar, é porque esse texto provocou nela uma reação de não gostar. Então, de alguma maneira, ele cumpriu o seu papel, né? Manuel Bandeira dizia isso. A poesia é uma nódoa. Ela cola. Se não é assim, tem alguma coisa errada. Então, ela tem que despertar o sentimento. A literatura tem que despertar o sentimento. Ou o sentimento de concordância ou de repulsa. Ou, quer dizer, horroroso. Né? Eu, por exemplo, quando comecei a ler Plínio Marcos, eu tinha horror de Plínio Marcos. Depois eu me apaixonei por ele. Porque ele escrevia sobre tudo aquilo que eu abominava. Mas ele tratava daquele tema, que é o submundo, a sarjeta. Né? Quem, por exemplo, pegar Nelson Rodrigues e fazer uma leitura de Nelson Rodrigues, pode se chocar. Porque vai ler sobre o incesto. Muitas vezes. Né? Muitas vezes. Mas a forma de escrever que é fundamental. Então, o meu blog, ele não tem um formato definido. Ele não é um blog jornalístico. Ele não é um blog informativo. Ele é um blog. Né? Ele é uma gaveta aberta. Ali eu dou a notícia, eu dou a minha opinião, eu brinco, eu conto piada, eu me divirto fazendo blog. E tem sido uma diversão para mim. Eu procuro fazer regularmente, escrevo sempre muito tarde, quem vai ver as postagens vai ver que são sempre depois de meia-noite, 1h da manhã, 1h30, é a hora que eu estou mais tranquilo. E eu escrevo tudo no blog e estou encantado com o blog, Sérgio, porque essa rede, né, os blogs sobretudo, eles vazaram a mídia convencional. Hoje, em Campos, eu posso te afirmar, o blog pauta a imprensa tradicional. A imprensa tão sisuda, tão conservadora, tão ciosa, né, da ética. O blog vai lá e cria um fato que a imprensa tem que vir a reboque. E tanto é verdade que eu fui informado essa semana
que um político importante, eu detesto falar político importante, não dar o nome, mas eu não posso dar o nome dele, porque eu correria o risco de comprometer o programa aqui. Mas um político importante, ele está determinado a tirar uma quantidade de blogs do ar em Campos. Justamente porque Mas se tirar o seu, você que pode criar outro. eu crio outro. É uma bobagem. Uma ignorância isso. Mas é a boca torta, né, do cachimbo, né? Então, mas o blog, ele tem sido isso, ele tem sido essa possibilidade. Aí muita gente fala assim, não, mas o público do blog é um público restrito. É isso que eu ia te perguntar. Ainda é. Mas o blog hoje, os comunicadores de rádio hoje, eles fazem programa e muitas vezes a referência deles é o blog. Normalmente, no meu dia a dia, eu que sou leitora assídua de jornal, gosto muito do manuseio até do jornal, também. Do papel, entendeu? É impressionante como às vezes eu vou reproduzir uma notícia. Onde você leu? No blog de Fernando, no blog de Jane, no blog de... Não vou nem citar, porque são tantos amigos com blog, mas estou falando apenas de alguns. Então a gente não cita mais o jornal. André, o Ricardo André parou com o blog dele? O Ricardo, ele disse que ele fez um blogcídio. Agora, eu sem falsa modéstia, porque eu não tenho a preocupação, como eu disse, meu blog não é essencialmente um blog jornalístico. Eu não tenho a preocupação do furo de reportagem. Eu quero dar a notícia com exclusividade? Quero. Mas dar a notícia com exclusividade não quer dizer dar a notícia com pressa. Exclusividade, seria a primeira mão, né? Porque o blog também é um território de boato, tem muito boato. O cara ouviu dizer, ele vai lá e bota no blog. Tem muito isso, você precisa saber separar. Mas eu, com o meu blog, já fui manchete inúmeras vezes nos jornais assim tradicionais. Mas ocorre uma coisa, Fernando, quando a pessoa posta no blog a primeira vez, boato, a segunda vez, a terceira vez, daqui a pouco ele perde credibilidade. Perde a credibilidade. Eu sei porque eu acompanho isso. A pessoa perde credibilidade e você para de acessar aquele blog, entendeu? E aí realmente ele tende a... Robin, por exemplo, uma coisa que acontece muito aqui, que eu gostaria que não acontecesse, mas é humanamente impossível não acontecer. Se você não liberar o comentário para o anônimo, pouquíssimos comentam. Porque as pessoas são muito ligadas de alguma maneira a alguém. Então, numa cidade como Campos, que você tem um governo que seria cômico se não fosse dramático, né? Que promove todo tipo de coisas inusitadas, você tem que comentar. Malabarismo circense. Você tem que criticar, você tem que opinar. Então as pessoas têm ligações com o governo, elas jamais escreveriam um comentário e assinariam. E muita gente se aproveita do anonimato para ofensa moral, né? Eu recebo comentários assim, fulano de tal é amante do fulano de tal, anônimo. Aí eu não publico, óbvio, que eu não sou louco. Esse anônimo me escreve de volta dizendo o seguinte: tá com medo, né? Você é frouxo? Você é frouxo, né? O anônimo. Sua bicha. Não chega tanto. Não chegou não. Não chega tanto. Mas me chama de frouxo. Não te chama de bofinho, não. Não. Me chama de frouxo, mas não bota o nome dele, não. Tá com medo, né? Fernando, tá na gaveta, mas permanece anônimo, né? Existe o blog Pelego. Existe blog Pelego? Existe. Eu acho que existe. Só existe. Existe o blog Pelego. E pior do que o blog Pelego... Jornal online Pelego. Porque o blog Pelego você identifica logo. Que, aliás, Cristina, é um direito. É verdade. Não é? Claro, é um direito. Mas o pior do que o blog Pelego é o blog mascarado. É aquele que é, mas não é. Tá em cima do muro. Finge que é, mas não é. Uma hora ele tá, outra hora ele não tá. Mas você sabe que para nós leitores fica claro isso. Muito claro. Fica claro. Eu queria dar um cortezinho. Eu gosto muito de música, sabe, Fernando? E aí tá me vindo aqui a gente falando de blog. Todos esses assuntos são muito importantes.
mas eu estou me lembrando de Tim Maia, saudoso Tim Maia, que ele tinha um trecho de uma música, vamos falar de amor, somente de amor. E falar de amor tem que falar de poesia. E nós estamos de frente aqui a um poeta de mão cheia, Fernando, escreve muito bem. Não, eu quero saber, você também está escrevendo poesia. Não, estou escrevendo muito, Recentemente ele botou uma poesia no blog, não lembro mais o nome dela. Eu sou um admirador coisa maravilhosa, profundo. gente. É bem verdade, tem que registrar aqui, com todo o respeito que eu tenho a você, que Antônio Roberto era o bambambam da família, né? Era papo, ele era. Roberto Fernando, você participou Roberto era um esteta, não é? Roberto meu estilo é um pouco mais diferente do dele, mas ele é a minha enorme, você grande, tem incursões permanente influência. Na música também. Fernando já participou de festival. Vários festivais? Vários festivais. Então, Fala um pouquinho sobre isso, Fernando. Olha, é a minha grande paixão. Não precisa falar das parcerias dos festivais, não fala só do festival. Não, tive poucas parcerias. Meu grande parceiro de música foi Fábio Maurício. Fabinho, né? Tá bom. Na muito poesia bem, eu escrevi. No teatro é que eu tenho uma parceria com o Antônio Garotinho, na época que ele escrevia. Fizemos uma peça junto, Precisa Acontecer Alguma Coisa. Você participou. Estava junto, isso? Você participou. Nossa, essa peça marcou época, então. Marcou época. Marcou. Mas eu adoro a poesia. Você fazia o padedê no meio do coisa? Com bailarino, não? Mais ou menos assim. Eu acho. Fez também. Fez também, Fernando? Fez também. Mas eu acho que a literatura, a poesia, a música... Esse dia eu comentei com minha filha no carro. Começou a tocar uma música de Milton Nascimento e eu senti que ela torceu o nariz. Essa nova geração. Outra geração. Tem muito, exatamente. E eu estava dizendo para ela, o que seria de nós se não fosse a música, não é, Cristina? Se não fosse a poesia. Você imagina que vida oca. A vida seria viável. A vida seria cinza. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui, Fernando. Pois não. Nossa, infelizmente, Robinho, pode fazer que já faltam 2 minutos para terminar o programa. A gente está falando de um assunto tão bacana, Fernando. Eu não sei, eu sei que você está com essa... Agradecer a você com essa crise labirintite, batendo esse papo aqui, agradabilíssimo com a gente. Eu queria falar em poesia, não sei se você se lembraria. Agora, vamos fechar isso com uma poesia sua. Eu não consigo me lembrar. Talvez até por hoje, por eu ter tomado o labirinto. Você tem que parar de beber. Você tem que parar de tomar. Você tem que parar com também isso. Não me lembro. Dificilmente Então tá bom. Então fica à vontade. Fico devendo. Sua despedida. Eu quero agradecer enormemente. Foi um carinho. Eu fico muito feliz em poder partilhar do programa com vocês todos, com a turma toda da técnica. Eu estava bastante tempo sem fazer televisão, sem participar. É uma honra estar aqui e dizer a vocês que o programa ele tem um papel fundamental, que é esse de divertir, de informar, mas de permitir que as pessoas falem de si. Né? Eu acho que, eu sempre ouvi assim, o governo tem que fazer estrada para escoar a produção. A minha versão é diferente. O governo tem que fazer estrada para as pessoas passarem nela. Pegarem um ônibus, virem na cidade. Tem uma história. Porque tem uma história vale, o que sobra de tudo é a pessoa. Né? E cada um é o seu universo próprio, suas angústias, suas alegrias, exato, suas fobias, seus medos, enfim. Então nós somos o somatório daquilo cada um com a sua ambição, né? Com a sua ambição. E, sobretudo, com a sua responsabilidade de contribuir, seus sonhos, de contribuir para que as pessoas ao redor da gente sejam um pouco melhores. Né? Então, muito obrigado. Eu estou extremamente honrado e agradecido de ter participado do programa. Mas o pessoal aqui já falou que você tem que voltar, tá, Fernando? Eu volto com o maior prazer. Tá certo. Eu só faço o papel chato. Sucintamente, Cristina, sua despedida. Uma pena, né? Um bate-papo dos melhores. Eu estou aqui bebendo as palavras de Fernando. Eu realmente tenho aprendido muito com ele, aprendendo a ouvir mais, a falar menos, porque é uma pessoa que tem muito a dizer. E é uma pena que ele ainda não esteja. Eu tenho muita pena de não ver Fernando no comando deste município. De alguma forma, não quero dizer como prefeito, nada disso, não sei como, mas influenciando no destino desse município, assim como meu amigo ali, Sérgio Mendes, já teve uma oportunidade, poderia ter mais oportunidade, mas eu vejo esses rapazes aqui, porque eu sou mais velha do que eles, né? Eu entrei no Muda Campos, eu tenho que agradecer isso ao Antônio Garotinho, essa entrada minha no Muda Campos.
e até esse relacionamento que eu fiz, que você que está em casa está participando também. E eu quero agradecer por essa participação, dizer que a gente vai continuar aqui e espero contar com a sua companhia sempre. Um abraço para todos. É sério, vou postar 10 na bicho correndo, porque o tempo é curto, não tem como. Foi um prazer, né, estar aqui, receber Fernando, figura carismática, amiga, né? Fernando foi secretário, trabalhei com o Fernando como secretário de comunicação, Fernando depois eu como diretor do sindicato, Fernando como presidente do sindicato dos radialistas de Campos. É uma figura extraordinária, vai ficar devendo a próxima visita aqui. Tem que ser um programa de 3 horas, para a gente poder debulhar Fernando aqui, né? Um forte abraço para vocês, são, né, nossos telespectadores, ficaram conosco até agora, até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado a vocês, não vou falar mais nada. Tchau, fui. Beijo do magro.